Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre democracia, um assunto muito atual, um assunto muito importante, um assunto que precisa ser sempre levado em conta, ser refletido, ser pensado. Então espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem até o final. Então a ideia desse vídeo é mostrar o que é democracia, como isso vem mudando ao longo dos séculos e ao mesmo tempo mostrando para vocês como é que a gente deve tratar a democracia hoje em dia. Levando em conta a nossa história, levando em conta a história mundial, levando em conta tudo que nós vivemos atualmente. E aí quando nós falamos de democracia, nós não falamos de um conceito fixo, nós falamos de um conceito que muda ao longo da história, um conceito que surge com os gregos, que quer dizer o governo do povo. E aí ao longo da história a democracia vai sendo entendida como um caminho, como uma ferramenta, como uma forma de chegar a algum lugar. E aí nós vamos pensar no estado das coisas que devem ser, ou como nós esperamos que seja, como é que nós devemos alimentar isso, como é que nós devemos levar isso adiante, melhorando, trabalhando para que isso se torne uma realidade. Lá na época dos gregos, a democracia era vista como uma coisa muito restritiva. Ela é uma característica de Atenas, especialmente. Atenas é o berço da democracia, que entende a democracia como o governo do povo, mas um povo restrito. Que povo é esse? É o povo que é considerado cidadão. E evidentemente isso vai excluir uma parte importante da sociedade grega, da sociedade ateniense, como mulheres, escravos, comerciantes, estrangeiros e assim por diante. Então o número de cidadãos que participavam da democracia, portanto podiam votar, escolher, etc., era bastante reduzido. Que é uma coisa que não vai mudar muito durante o período romano. Na verdade, a gente tem no período inicial da história romana a questão da formação das oligarquias, quem governa, etc. A gente tem um período republicano que é também conectado hoje em dia com a ideia de democracia, mas que naquele momento é restrito também a um número de cidadãos que participa do Senado, que participa das escolhas, das decisões importantes para o governo de Roma e suas cidades afiliadas. E evidentemente que em Roma também existe uma exclusão muito grande de um grande número da população, especialmente no período imperial, em que o poder do Senado diminui, o poder do imperador aumenta, ao mesmo tempo que você tem um grande número de pessoas, de reinos, de grupos que são dominados e, portanto, são excluídos das decisões principais de Roma. Uma ideia que vai se tornar ainda mais distante quando a gente pensa sobre a Idade Média. Quando chega a Idade Média, o Império Romano é desfeito, é destruído, é dominado ou é dividido pelos reinos bárbaros, a gente tem uma multiplicação de pequenos reinos, de pequenos feudos, de propriedades e etc. Isso evidentemente vai diminuir qualquer possibilidade de participação mais efetiva e mais coletiva. Até porque as cidades perdem importância o comércio, perde importância a circulação de pessoas e de bens. E isso só vai mudar a partir do século XII, XIII, XIV, especialmente quando a gente tem o surgimento do Renascimento, século XIV, XV, e aí vai surgindo uma nova preocupação com o homem enquanto agente, enquanto protagonista da história do mundo de forma geral, em detrimento da religião, mas não evidentemente tirando o papel da religião, só que focando mais no ser humano, focando mais no homem, a questão do indivíduo, do pensamento sobre o indivíduo, a sua participação no universo. Mas uma coisa importante vai acontecer quando a gente tiver o surgimento do iluminismo, uma reflexão muito mais profunda sobre o que é o homem, uma reflexão sobre o papel do homem em sociedade, não mais um homem excluído, não mais um homem dominado, não mais um homem subjugado pelo absolutismo, ou subjugado também pela igreja, como era na Idade Média. Então o que a gente tem com o iluminismo é uma preocupação maior com o homem enquanto cidadão, e aí a ideia de cidadão vai sendo discutida de forma muito mais profunda, de forma muito mais ampla, a questão do Estado, a participação do ser humano, a questão do homem no Estado, e evidentemente vai se discutir a questão da liberdade, a questão da igualdade política, a igualdade civil, a igualdade de direitos, a participação política, volta à questão da democracia, enfim. E aí já conectado com a questão do liberalismo, o liberalismo especialmente político, mas também o liberalismo econômico. E nesse contexto a gente vai ter as revoluções, a revolução nos Estados Unidos, que vai dar independência às 13 colônias em relação à Inglaterra. A gente vai ter especialmente a Revolução Francesa, que tenta incorporar o máximo possível, ou pelo menos em grande medida, as ideias dos iluministas, tendo como lema igualdade, fraternidade e liberdade, tendo como ideia a participação do cidadão. O cidadão a partir do voto, a partir da escolha dos seus representantes, a princípio pensado como uma ideia de monarquia constitucional, e aí a Constituição aparece também enquanto lei geral que seria para todos, mas a monarquia constitucional ela não dura muito, e aí a gente tem a execução do Luís XVI, tem a execução da Maria Antonieta, a gente tem uma nova fase que vai passar a adotar a república como sistema político e social, e aí na república a gente tem uma experiência, não é exatamente uma experiência de sucesso, porque a gente sabe que a Revolução Francesa foi conturbada, a gente teve diversos conflitos, diversos interesses que não combinavam,
e que levaram ao poder, por exemplo, Napoleão Bonaparte, que acaba com a ideia de república e, portanto, até certo ponto, ele acaba com qualquer ideia de democracia, até porque ele volta com o seu império e tudo mais. No século XIX a gente vai ter mais crescimento, ou mais pensamento, ou mais reflexão sobre a ideia de participação. Ela não vai morrer completamente com o Napoleão, ela não vai morrer completamente batendo direto com alguns reinos daquela época, como a Grã-Bretanha, que já era constitucionalista, e ela vai sendo processada, vai sendo pensada, embora no século XIX isso ainda seja de forma muito lenta. O que a gente vai ter no século XIX é o surgimento de repúblicas, isso é verdade, a gente vai ter o surgimento de repúblicas da América Latina. A gente vai ter a adoção no Brasil, por exemplo, de uma monarquia constitucional. A gente vai ter o uso do voto, a gente vai ter uma certa participação, mas essa participação é muito restrita. Ela é em determinados momentos censitária, ela é em determinados momentos levada em conta a renda de quem vota, as propriedades e tudo mais, se a pessoa é escrava, se a pessoa é livre. Então tudo isso vai impondo limites à democracia naquele momento. E aí já no século XX, a democracia já está mais ou menos estabelecida em diversos lugares, especialmente nos Estados Unidos, que é visto como símbolo da liberdade, da participação, da democracia. Democracia que, evidentemente, no século XX ainda vai ter que enfrentar novos desafios muito intensos, muito graves, como, por exemplo, os totalitarismos, tanto da Alemanha nazista, do fascismo na Itália, o comunismo na União Soviética e assim por diante. Uma democracia que vai ter que enfrentar os seus limites para se impor, ou para ser imposta, né, já que a democracia ela é imposta por alguém, ela é usada por alguém como ferramenta. Uma democracia que no século XX vai ter que enfrentar ditaduras também. Ditaduras no Brasil, ditaduras na América Latina. Vai ter que enfrentar diversos regimes ao longo do mundo e que vai ter que se impor ou ser imposta, como eu disse, mas sempre voltando à tona, sendo discutida, sendo repensada, sendo tentada novamente, sendo vista como um ideal, uma coisa a ser buscada. A democracia de qualquer jeito vai ser questionada, e ela vai ser questionada por regimes, por governos centralizadores, por governos intervencionistas, por governos que não gostavam da ideia do liberalismo político, como é o caso de Portugal, como é o caso da Espanha, como é o caso também do Brasil, como é o caso da Argentina com o Perón, que são governos progressistas, que são governos nacionalistas, mas ao mesmo tempo também são governos autoritários, centralizadores, que intervêm na economia, intervêm na sociedade, intervêm na política. E é nesse sentido que a gente poderia tomar o Brasil como exemplo, tomando a trajetória da democracia no nosso país e como ela vem se afirmando, ou perdendo espaço, ou voltando a ganhar espaço. Ideias democráticas ou ideias sobre cidadão, sobre participação, elas surgem lá com o iluminismo mesmo, que vem para o Brasil de forma clandestina. Isso porque os livros iluministas no Brasil eram perigosos, eram proibidos pelo governo da metrópole portuguesa no caso. Então possuir esses livros era perigoso e lê-los também era considerado perigoso. Isso porque ele trazia ideias de contestação ao sistema monárquico, ao absolutismo, ideias que vão alimentar desejos, por exemplo, de independência, que vão alimentar, por exemplo, a conjuração mineira, que vão alimentar a conjuração baiana, que são tentativas de tornar o Brasil independente ou parte do Brasil independente. E essas mesmas ideias vão sendo alimentadas ou alimentando novos movimentos, inclusive contribuindo para a independência do Brasil. E o século XIX é bastante interessante nesse sentido, justamente para mostrar como o Brasil veio adotando qualquer ideia democrática ou de participação da população, o que era considerado população, o que era considerado cidadão. Isso porque o Brasil se tornou um império, mas continuou sendo escravocrata, excluindo metade da população de qualquer possibilidade de ser chamada de cidadã, que excluía também, evidentemente, que não tinha dinheiro, que não tinha propriedade, portanto não poderia ser um eleitor e, portanto, menos ainda um candidato a qualquer cargo. Quem se elegia, quem participava era a elite, uma minoria muito pequena. E essa situação vai se repetindo durante todo o período imperial, o período da regência, o período do segundo reinado. Só já lá no final do século XIX, mais especialmente nos anos 1870, a gente vai ter o surgimento da ideia do republicanismo, da ideia não exatamente, mas do Partido Republicano, a intensificação do movimento republicano. E aí a gente vai ter um aumento da preocupação com o voto, a participação das pessoas ou a escolha dos candidatos, ou pelo menos na ideia, não exatamente na execução. Isso porque a gente tem em 1889 a proclamação da República e o surgimento de uma república supostamente democrática, mas que democrática não tinha quase nada. Isso porque continuou sendo excluído da política pelo menos 98% da população.
mulheres, soldados de pré, religiosos e etc., que não eram eleitores, que não escolhiam um candidato e, portanto, evidentemente, também não poderiam se candidatar a cargo nenhum. Surge uma esperança de um movimento mais democrático na década de 20, na década de 30, mas aí a gente tem a Revolução de 1930, que traz algumas promessas, mas que não se cumprem depois que ela se realiza, porque a gente tem a instalação do governo Vargas, um governo que vai ser provisório, entre aspas, até 1934, que supostamente seria democrático a partir daí, mas que em 1937 tem um golpe que instala um regime ditatorial no Brasil. E aí a gente esquece, né? Porque aí não existe democracia mesmo. A gente vai ter esse regime ditatorial até 1945. Só aí que a gente vai começar uma experiência democrática no Brasil. Uma experiência democrática que é frágil, que é deteriorada por uma série de fatores, por ataques, por descontentamentos, por gente raivosa. Uma democracia que vai sobrevivendo às duras penas até 1964, quando a gente tem, finalmente, ou infelizmente, um novo golpe e a instalação da ditadura militar no Brasil. A partir daí, o Brasil viveria mais uma vez um regime de exceção, um regime que não tem democracia ou tem uma democracia muitíssimo restrita, um regime que vai durar 21 anos e que não vai permitir que a população escolha presidente, por exemplo, e mesmo as escolhas que eram feitas de governadores, de deputados, eram questionadas e às vezes eram impugnadas, deputados perdiam mandato, a gente tinha perseguição, tinha repressão, tinha censura, tinha uma série de coisas que impediam as pessoas de saberem das coisas que aconteciam e ao mesmo tempo não permitia que essa população participasse, nem se manifestasse. As manifestações, por exemplo, eram perseguidas, eram proibidas, muita gente era presa por se manifestar. E a gente só vai ter a volta das ideias democráticas, ou pelo menos da prática, ou tentativa da prática democrática a partir dos anos 80, especialmente em 85, mas não em 85 exatamente, porque a gente tem eleições indiretas, com eleições diretas para presidente a partir de 1989. Aí a gente tem a eleição do Collor, a gente tem novos momentos, novas esperanças, a gente tem novas decepções também, com o Collor, inclusive. De qualquer forma, a partir de 1985, mais especialmente em 1989, a gente tem o ressurgimento da democracia como protagonista no Brasil. O que evidentemente vai trazer novos desafios, vai trazer novas preocupações, vai trazer novas reflexões sobre a participação popular, o alcance da participação através do voto, vai trazer uma possibilidade maior de reflexão sobre o papel do ser humano, o papel da cidadania, a questão da participação de maneira geral nas decisões do Estado, nas decisões do governo, na forma de manifestação sobre desejos, sobre descontentamento. Mas fica claro nos últimos anos que essa democracia ela só funciona e só existe se nós lutarmos por ela, se nós nos manifestarmos, se nós buscarmos a sua permanência num regime que nós sabemos que tem muitos defeitos, sabemos que não é o mais perfeito, embora seja muito melhor do que outros que a gente já imaginou, diante das possibilidades que a gente tem. Nós sabemos que ele não é perfeito, que ele tem uma série de defeitos que precisam ser pensados, repensados, analisados, discutidos, e por isso a gente tem o papel da educação, e por isso a gente tem o papel das universidades, tem o papel das pessoas que fazem pesquisa, porque nós descobrimos que a democracia pode perder espaço novamente, e ela pode ser combatida como ela vem sendo combatida nos últimos anos, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos com o Trump, na Europa com a extrema direita. Então é um papel nosso refletir sobre isso, no meu caso como professor, no caso de cada um dos cidadãos brasileiros, em relação ao que nós queremos para o nosso país. Nós queremos liberdade, nós queremos participação, nós queremos um país mais justo, um país onde nós possamos opinar, nós possamos refletir livremente, nós possamos expor os nossos pensamentos sem sermos agredidos. Então a questão da democracia hoje em dia ela está conectada com todos esses fatores, com a educação, com a segurança pública, com a saúde, com a questão da cidadania e a participação do cidadão. Então a gente sabe que democracia não é perfeita, que é vista por muita gente como um sonho, mas é um sonho que precisa continuar sendo sonhado, precisa continuar sendo pensado, uma ideia que precisa continuar sendo defendida.